capítulo 13, do versículo 1 ao 7. 1 Coríntios, capítulo 13, do 1 ao 7. Amém? Amém? A palavra de Deus diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecer todos os mistérios, e todo o conhecimento, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disto me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Amém? Seu maravilhoso Deus, eterno Deus e Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor. Pai, neste momento nós te clamamos e pedimos, Senhor, que o Senhor possa falar conosco, através da Tua Santa Palavra, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o tema dessa mensagem é a superioridade do amor. Amém? A superioridade do amor. Meus irmãos, o amor, ele é superior a todos os dons espirituais. Quando o apóstolo Paulo escreveu esse capítulo aqui, 1 Coríntios capítulo 13, ele está no meio do capítulo 12 ao capítulo 14, onde fala dos dons espirituais. Porque o apóstolo Paulo queria mostrar à igreja de Corinto, né? A igreja de Corinto estava muito orgulhosa dos dons que eles tinham. Era uma igreja dos crentes que lá dessa igreja foram agraciados com muitos dons espirituais, especialmente os dons de línguas, né? De falar em outros idiomas. Eram crentes que acreditavam que aqueles que possuíam os dons de sinais, né? Os dons de falar em línguas, interpretação de línguas, profecia, operação de milagres, dons de cura, que aqueles que possuíam esses dons era superior aos demais irmãos. Isso era a crença que eles tinham. E eles acreditavam que por as pessoas terem esses dons eram mais espirituais do que os outros, que eram crentes de uma primeira categoria, né? Que havia alcançado um estágio mais elevado de intimidade com Deus. Então a igreja estava orgulhosa, amados, e soberba por esses dons da igreja. Só que a igreja de Corinto, amados, era uma igreja que tinha muitos problemas, e um desses problemas era a falta de amor. Então, amados, eles estavam completamente equivocados, eles estavam completamente errados. Paulo mostra que o amor é superior a qualquer dom. Não adianta a igreja ser igreja que tem várias pessoas com vários dons, se não tiver amor. Então, 1 Coríntios 13, 1, Paulo mostra que o amor é superior ao dom de língua. 1 Coríntios 13, 2, Paulo mostra que o amor é superior ao dom de milagres. E 1 Coríntios 13, verso 3, Paulo mostra que o amor é superior até ao próprio martírio, daquelas pessoas que tivessem dar o seu corpo para ser queimado em favor de outro, se tivesse seus bens, vendesse, desse aos pobres. Se a motivação não fosse o amor, nada disso se aproveitaria, amados. Então, amados, Paulo mostra à igreja de Corinto que esses dons sem amor não têm nenhum valor. Dons sem amor não têm nenhum valor. Todos os dons, por mais nobres
eles são inúteis se não houver o amor, né? O exercício desses dons sem o amor não tem nenhum valor para a edificação do povo de Deus. Então, mas na igreja de Corinto, nós sabemos que havia muitas rachaduras, havia divisões, contendas dentro daquela igreja, mas havia grupos formados dentro da igreja, havia partidarismo, né? Tinha irmãos que não se davam bem com outros irmãos, e eles se gloriavam por causa dos dons. E aí Paulo mostra, mas que seria inútil eles terem todos aqueles dons, mas eles não tinham o principal, que era o amor. Então, mas em Corinto estava a igreja mais cheia de dons do Novo Testamento, mas também a igreja mais imatura, a mais carnal e a mais complicada de todas as igrejas, por falta de amor. Por isso, aqui no verso 2, Paulo diz assim: e ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal de transportasse os montes, imagine que fé. Paulo diz: se não tivesse amor, nada seria. Meus irmãos, Paulo fala de uma fé que nenhuma parte da Bíblia mostrou alguém fazer isso, mas uma fé tão grande a ponto do camarada transportar um monte de um lugar para outro. É uma grande fé, não é? A gente nunca viu ninguém com uma fé dessa. Mas Paulo fala, mas se não houver amor, nada disso serve, amados. Não adiantaria tamanha fé. Meus irmãos, a expressão "se não tivesse amor" indica que sem esta qualidade, sem o amor, a pessoa não é nada. Esses dons, sem amor, a pessoa faz isto e não é nada se não tiver o amor. Para a gente ter, amados, a noção do quanto é importante o amor. 1 Coríntios 13, ele começa dizendo assim: olha, ainda que eu falasse as línguas dos homens, todos os idiomas, Deus tivesse dado um dom, que ele conseguisse falar todos os idiomas do mundo, ou mesmo a língua de anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. Meus irmãos, o que significa isso, amado? O que essas figuras, metal, né, de bronze e um sino, né, um sino que tine, significa? Meus irmãos, significa que Paulo estava usando esses instrumentos, eram instrumentos usados nos cultos pagãos daquelas épocas. Os crentes de Corinto conheciam isso, nos cultos a falsos deuses. Em Corinto chamavam o culto de mistério do deus Dionécio e da deusa Cibele. Então, mas era a forma de se convocar os fiéis para adorar esses deuses pagãos. Se usava um sino, um instrumento para convocar o povo e fazer aquele barulho, né? De maneira, mas que o metal e o sino eram utilizados nas regiões de mistério para invocar os falsos deuses. Eles também acreditavam que afastavam os demônios, e também o toque do sino convocava os adoradores para adorar seus falsos deuses. E era uma batida monótona, chocante, louca, que causava incômodo nas pessoas, aquela batida daquele sino. Incomodava, amados. Então, quando os dons são usados sem amor, amados, é como Paulo usa aqui a figura, é como um metal que soa ou como um sino que tine, né? Ou seja, é um barulho que não edifica, é um barulho que incomoda. Então não adianta eles falassem os idiomas, as línguas, ter o dom de falar em línguas, se eles não tivessem amor, aquelas palavras que saíam da boca deles eram inúteis. Paulo aqui estava falando de dons, amados,
ou imitações como nós vemos hoje. Mas Paulo estava falando de dons verdadeiros do Espírito Santo, ainda que as pessoas tivessem esses dons, sem amor, vai ferir as pessoas, vai ofender, não vai edificar. Que era o que estava acontecendo na igreja de Corinto, amados. Então, amados, nós vemos hoje em dia, amados, no nosso tempo, muitos irmãos, carismáticos, que creem na acumulação dos dons extraordinários, e muitas vezes eles colocam esses dons como se fosse o principal dentro da igreja, dentro de um culto. Que aqueles irmãos que falam em línguas, que interpretam, que profetizam, que esses irmãos são mais espirituais, que esses irmãos são mais maduros, que esses irmãos têm mais intimidade com Deus. Não há nada mais errado do que isso, amados, porque a igreja de Corinto tinha todos os dons. E Paulo disse que era uma igreja carnal, era uma igreja que tinha divisão, partidarismo. Os irmãos eram soberbos, amados. Os irmãos machucavam as outras pessoas. Havia irmãos magoados dentro daquela igreja, meu. Então, amados, Paulo mostra sobre que o amor, amados, é o dom supremo. Por isso Paulo diz em 1 Coríntios 13:2: se não tivesse amor, nada seria. Verso 3: se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é o dom supremo. Na verdade, amados, se uma pessoa que ela diz que é crente e ela não tem amor pelo seu irmão em Cristo, o amor de Deus não está nessa pessoa, amados. Não dá para a gente ser crente, amados, se a gente não ama os nossos irmãos, se a gente não ama os nossos irmãos da fé. Por isso, 1 João 4, capítulo 4, verso 7 e 8, o apóstolo diz assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 3, 23 e 24, o apóstolo diz assim: e o seu mandamento é este, que creamos no nome do Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu o mandamento. O mandamento que Cristo quer para a igreja é esse, amados. Jesus resumiu todos os mandamentos em apenas dois: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E o verso 24 diz assim: aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. Nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado, se nós amarmos uns aos outros. Porque, amados, o amor é o dom supremo de Deus. Os verdadeiros cristãos que nasceram de novo têm um amor verdadeiro uns pelos outros. Mas o que é o amor? Como a gente definiria amor? E o que não é amor? Aqui Paulo vai falar, amados, o que é o amor e o que não é o amor. Nós vivemos em uma época, amados, que o amor se tornou algo apenas emocional. É algo apenas falado da boca para fora. As pessoas acham que amam as outras pessoas, que quando vê a pessoa se arrepia, sente aquela emoção pelaquela pessoa. Mas isso é emocionalismo, amados. O amor é algo concreto. O amor é algo real. O amor não é algo só emocional. Como nós vemos muitas vezes nas novelas, nos filmes de Hollywood, o camarada dizendo que ama a esposa, leva um buquê de flores, é romântico, e isso é definitivo com o amor. Mas o amor, meu irmão, é muito mais do que isso, amados. Porque, amados, o amor é sofredor ou paciente. O verso 4 diz assim, a parte A: o amor é sofredor. Em alguma língua, linguagem da Bíblia, diz: o amor é paciente. É a mesma coisa.
Meus irmãos, o amor é ter a capacidade infinita de suportar. O verdadeiro amor suporta. O amor manifesta o domínio diante das provações. A pessoa que verdadeiramente ama, ela demora a ofender-se e não deseja a retaliação da outra pessoa, não deseja ver a destruição da outra pessoa. Quem ama, meu irmão, é tardio em se irar, em mostrar ressentimentos. Trata-se daquela pessoa que tem o poder de se vingar, mas não faz, amados. A paciência que se estica ao máximo. É aquela paciência que você tem ao máximo. Quem ama tem essa paciência, amados. O verdadeiro amor tem a capacidade de suportar situações adversas, de não pagar o mal com o mal, de se vingar. A paciência que se estica ao máximo. Hoje nós vivemos num tempo, amados, se a gente ama, mas quando uma pessoa pisa no nosso carro, a gente já quer logo pagar o mal com o mal. Não é assim? É ou não é, amados? É. A gente ama, desde que a pessoa não nos ofenda. Quando a pessoa nos ofende, amados, a gente se ira. A gente fica com raiva, a gente quer logo pagar o mal com o mal. E Deus quer mudar isso na nossa vida, amados. Deus quer mudar o nosso coração. Hoje, mais do que nunca, mas o verdadeiro amor precisa ser manifesto no nosso meio. E até, amados, no meio de nós que dizemos ser cristão. Por que, pastor? Porque os nervos das pessoas estão à flor da pele, amados. As pessoas em nosso tempo têm um pavio curto, está parecendo barris de pólvora que explode a qualquer situação. E hoje é assim, amados. Hoje as pessoas explodem com tudo. Já parte para a agressão. Nós temos visto aí na televisão, mas tantos crimes aí, os homens espancando as mulheres, socando as mulheres, esfaqueando as mulheres matando seus maridos, filhos matando os pais. Violência na escola, amados. Que nem eu vi no YouTube, os alunos se reuniram e mataram uma jovem, espancaram ela até a morte. Estamos vivendo em um tempo assim, amados. E as pessoas logo querem se vingar, pagar o mal com o mal. Eu peguei uma senhora um dia desse de mototáxi, amados, uma senhora que eu acho que tinha uns 70 anos, e fui levar ela lá no Salgado. E essa mulher, simplesmente porque o rapaz que vem nos panos de prato, tem uma loja lá perto da gente, ele se esqueceu que ela tinha pagado o dinheiro, e ele tratou ela com educação. E ele só fez perguntar isso. Ô minha senhora, a senhora pagou? Ela disse, não, eu paguei. Disse, não, me desculpe, tá isso aqui. A mulher explodiu, amados. A mulher escancarou com a cara do rapaz lá. E ela, quando eu cheguei, peguei ela na moto, ela foi dizendo a mim, cara, desse deveria morrer, se não fui pensar que ele ia ver o que era bom. E as pessoas estão assim, amados, e não é diferente, amados, o nosso medo também. Então, amados, é necessário esse amor paciente. Não é fácil. Esse amor paciente, esse amor sofredor no casamento, na vida conjugal. Não é fácil, amados. Não é fácil. Todo mundo tem dificuldades. Todo mundo passa por problemas também conjugais. Mas é necessário esse amor com essa paciência. Esse amor da paciência na área familiar. Esse amor da paciência no amor com as pessoas de fora. É necessário o amor sofredor, o amor paciente, o verdadeiro amor. Este é o verdadeiro amor, amados. Não é simples palavras, eu te amo. Isso é muito fácil a gente dizer. É muito fácil a gente dizer que ama as pessoas, de uma hora para outra a gente está odiando. E já não amar mais aquela pessoa.
Então, mas até dentro da igreja, no meio dos cristãos hoje em dia, está precisando desse verdadeiro amor. Meus irmãos, Paulo estava falando com a igreja de Cristo que estava em Corinto. Paulo estava falando de amor àquela igreja, amados. E essa mensagem é atual, mas para nós. O amor que se manifesta em autodomínio diante das provações, das provocações. É só a misericórdia de Deus para a gente ter autodomínio nessas horas. Porque o pavio quer estourar logo. E a gente estoura muitas vezes, a gente começa a xingar, dizer um monte de coisa. Isso acontece conosco, amados. Mas não era para acontecer. Porque o amor é sofredor, o amor é paciente, o amor tudo sofre, tudo suporta. Nós vamos entender sobre isso aqui. Então, amados, o amor verdadeiro, ele demora a ofender-se. O amor que não paga o mal com o mal, não se vinga. Vivemos em um tempo onde as pessoas estão intoleráveis umas com as outras. As pessoas não toleram mais as outras pessoas. Tudo já quer partir mais para agressão, para retaliação, vingar. Eu vou pagar do mesmo jeito, eu vou pagar com a mesma moeda. Fez isso, vai receber isso. É olho por olho, dentro por dentro. Segundo lugar, amados, o amor é benigno. Verso 4: o amor é sofredor, é benigno. A palavra benigna dá a ideia de reagir com bondade aos que nos maltratam, amados. Reagir com bondade aos que nos maltratam. É a disposição de fazer o bem, mesmo aqueles que nos maltratam, aqueles que causam danos. E nós temos que procurar fazer o bem a essas pessoas, amados, porque o amor é benigno e o crente tem que ter esse amor, irmãos. Só a graça de Deus, amados. Por isso nós temos que estar sempre orando a Deus. Senhor, nos sustenta, Senhor, nos dá graça, Senhor, nos dá o verdadeiro amor, Senhor, nos dá a verdadeira fé cristã. Porque o amor é benigno, amados. O amor não vai pagar o mal com o mal, ele paga o mal com o bem. Jesus muitas vezes fez isso, amados. Ele não tolera a injustiça, não tolera o erro. Nós vamos ver isso aqui. O amor verdadeiro não tolera as coisas erradas, não. Entendeu? Jesus muitas vezes foi duro, quando precisava ser duro. Mas enquanto nós podemos, amados, nós temos que ter esse amor benigno. Não maltratar as pessoas que nos fazem mal. Fazer o bem àquelas pessoas que nos perseguem, que nos odeiam, que nos causam dor, que nos causam danos. Então, amados, na igreja de Corinto, os irmãos não tinham esse amor paciente. Na igreja de Corinto, os cristãos não tinham um amor sofredor, um amor benigno. Na igreja de Corinto havia divisão, havia contendas, brigas, não existia paciência entre os crentes. Eles não se suportavam. Algumas pessoas não suportavam as outras pessoas. Havia divisão entre eles, amados, até na ceia do Senhor. Então, amados, eles não eram unidos, não tinham a mesma disposição mental, eles não eram o mesmo parecer. Eles, amados, faziam injustiça uns com os outros. Alguns crentes da igreja de Corinto estavam levando os próprios irmãos para um juiz inimigo julgar a causa deles. Então, amados, hoje em dia isso tem acontecido, não só dentro das igrejas. Isso tem acontecido, amados, no meio da família, até na nossa família de sangue. Brigas, divisões, contendas têm acontecido dentro, muitas vezes nos nossos próprios lares.
falta de um amor paciente, de um amor benigno. E um remédio, amados, para solucionar esse pecado, porque é um pecado, é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor paciente e benigno, que não vai pagar o mal com o mal, vai reagir à bondade aos que nos maltratam. Meus irmãos, nós precisamos estar resgatando o verdadeiro ensino cristão. Isso é amor, amados. Terceiro, amados, o amor não é invejoso, ou não arde em ciúmes. A Bíblia vai falar não arde em ciúmes. A palavra ciúmes aqui, amados, tem mais a ver com inveja do que ciúme emocional, né? Que o casal, o marido tem da mulher, ou a mulher tem do homem. Não significa esse tipo de ciúme. Aqui essa palavra ciúme significa inveja. Ou seja, o amor não se aborrece com o sucesso do outro. O amor não se aborrece com o sucesso do outro. Não inveja o sucesso dos outros. Não deseja ter aquilo que pertence ao outro. A alma que ama está se alegra mais com a prosperidade da outra pessoa. Não fica ressentido porque vê a outra pessoa tendo as coisas e eu não tenho. Amém, irmãos? Porque a inveja é pecado, amados. Porque tem quem tem inveja de outra pessoa, isso não é um amor verdadeiro. Tem pessoas que têm dificuldade imensa, amados, de celebrar vitórias de outras pessoas, de se alegrar do sucesso das outras pessoas. Ao invés disso, muitas vezes fica triste. Porque a outra pessoa está prosperando financeiramente, né, espiritualmente. Então, mas a inveja é um pecado destrutivo, nasce de um descontentamento com as bênçãos que os outros estão tendo. É uma falta, mas de contentamento em Deus. Quando nós estamos tendo inveja da outra pessoa, porque ela está possuindo as coisas, muitas vezes elas têm as coisas que nós não temos, que nós não temos o que elas têm, e isso significa que nós estamos descontentes com o que Deus tem nos dado. Não estamos contentes com o que Deus tem nos abençoado. Então, amados, é uma falta de contentamento em Deus e gera muitas vezes amargura e discórdia, amados. Amargura e discórdia. A inveja pode causar amargura e discórdia. Então, o amor, amados, não é invejoso, não há ciúme. Provérbios 14:30 diz que o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. A inveja é podridão para os ossos. É um veneno que corrompe a alma, podendo levar à destruição. A inveja surge do descontentamento e comparação, de insatisfação com o que Deus deu e comparar com os outros. Desejar o que pertence ao próximo. O verdadeiro amor não arde em ciúme. O verdadeiro amor se alegra quando vê a outra pessoa prosperando na vida. Dá graças a Deus. Como eu fico feliz, amados, de ver que meus irmãos e minhas irmãs conseguindo as coisas, tendo as coisas, agradeço a Deus, Senhor, abençoa cada vez mais. E essa é a nossa atitude como cristãos, amados. Deus abençoa, louvado seja o teu nome, amados. A irmã conquistou, né, uma coisa que ela lutou tanto, correu atrás do irmão. Louvado seja o nome do Senhor, mas batalhou, suou, lutou. Deus abençoou. Nós vamos se alegrar com isso, amados. Quarto lugar, o amor não trata com leviandade, não se ufana. O que significa isso, pastor?
Verso 4: o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, o amor não trata com leviandade. Na linguagem atualizada diz: não se ufana, né? Ou seja, não se vangloria, não se soberbece, não quer ser superior aos outros, não se gaba. Meus irmãos, tem pessoas que se acham melhores do que todos no mundo. Tudo que ela faz é melhor do que as outras pessoas. Ela é a pessoa melhor do mundo. É aquela pessoa que quer ganhar a popularidade de todos. Aquela pessoa arrogante que fica inchado com a sua própria, importância. Tem pessoas, amados, que parecem um balão cheio de vaidade. A palavra ufana significa praticamente isso na língua grega. Pessoa que se enche de ar. É comparado a um balão. Um balão, que se ufana, que trata com leviandade, não se coloca a si mesmo. A pessoa se coloca a si mesmo em primeiro lugar em tudo. A pessoa tem que ser melhor. Tudo gira em torno da pessoa. Então, mas os coríntios cometiam esse erro de exultar e se gloriar até dos seus próprios dons. Havia crentes na igreja de Corinto, mas que estavam cheios de vaidade, que se vangloriavam. Era uma igreja que muitos estavam cultuando a si mesmo. Muitos deles estavam inchados e soberbecidos. Quem realmente ama, mas não exalta a si mesmo diante dos outros. Porque o amor não se trata com leviandade, não se ufana. Quinto lugar, o amor não se porta com indecência, não se conduz inconvenientemente. O verso 5 diz: não se porta com indecência. O que é isso, amados? O amor, amado, nunca tem motivo de sentir vergonha por causa da sua conduta. É caracterizado por uma pessoa que tem cortesia, simpatia, porque não convém a nenhum cristão que seja grosso, bruto ou ignorante, que trate as pessoas com ignorância. Eu sei que há tempo para tudo, mas eu sei que na nossa vida tem hora que chega os limites das coisas. Aqui nós estamos falando de pessoas com estilo de vida. O que destaca mais na vida dessas pessoas? Elas são pessoas ignorantes, tratam todo mundo mal, cara fechada, palavras duras, pessoa bruta. Tem pessoas assim brutas. Você tem até medo de falar com essas pessoas para levar fora. Você tem medo até de dar um bom dia. Então, mas o amor não se porta com indecência, não se conduz inconvenientemente. Então, mas é caracterizado por cortesia e simpatia. Uma pessoa que é simpática. Sexto lugar, o amor não busca os seus interesses. Verso 5 diz: não se porta com decência, não busca os seus interesses. Quem realmente ama, mas não pode ser egoísta. Egoísmo e amor não combinam mais. Ele não pode viver para si mesmo, que tudo é centrado só na pessoa própria. Pessoa egoísta, ela não consegue pensar nas outras pessoas, ela não se preocupa com as outras pessoas. A única preocupação delas é consigo mesmo. Ela não consegue sentir a dor do outro, amados. Ela não consegue se compadecer da dor do outro, porque ela só pensa nas dores dela. Tudo está centrado nela. Tudo tem que ser para ela. Mas quem ama de verdade, o amor bíblico sacrifica a si mesmo em busca do interesse dos outros. Quem ama, mas sacrifica a si mesmo em busca do interesse dos outros. Porque nós temos tantas contendas muitas vezes dentro de casa.
Porque nós temos tantas contendas no trabalho e até na igreja. Graças a Deus, aqui essa igreja é uma bênção, mano. Mas tem igreja aí que o pastor se vê no inferno. Tem igreja aí, meu irmão, tem irmãos contenciosos, tem irmãos que brigam com tudo, amado. Que é só misericórdia de Deus. Graças a Deus, Deus não deu as ovelhas assim, né? Quem sabe também não ia nem suportar com as enfermidades que eu estou agora, eu não aguentava. Mas eu louvo a Deus pela vida das irmãs, os irmãos aqui, que a gente não tem isso. Mas, meus irmãos, isso é um sinal de uma pessoa egoísta, amados. Quando há egoísmo, amados, vai haver briga, vai haver contendas na casa, no trabalho, porque a pessoa egoísta sempre está lutando pelo seu próprio interesse, nunca pelo que é do outro. O egoísta ele só luta pelo interesse dele, ele não está nem aí para o outro. Como diz o ditado, os outros que se dão. Nós temos que ter cuidado, mas para que a gente não esteja nesse contexto aqui, como servo de Deus, servos de Deus. Que a gente não possa, irmãos, estar com esse egoísmo, que é a raiz dos males hoje da sociedade. Hoje as pessoas são muito egoístas, mas por isso o mundo está do jeito que está. Esposas egoístas, maridos egoístas, né? Irmãos egoístas, filhos egoístas, pais egoístas, e a gente vê o mundo do jeito que está. Muitas pessoas sofrendo porque o egoísta, ele é tão egoísta, ela é tão egoísta que não tem capacidade de ajudar o outro. Porque só consegue olhar para si mesmo. O amor não se irrita. Eu vou explicar aqui sobre isso. Amém? Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita. Né? Verso 5: o amor não se ofende com facilidade. A palavra irritar aqui significa isso, amados. A palavra aqui, o amor não se irrita, significa não se ofender com facilidade. Porque tem pessoas cristãs que se ofendem com qualquer coisa. Nós temos que ter o maior cuidado até com as palavras. Porque a gente às vezes fala até uma palavra sem intenção, mas a pessoa já se magoa, já se irrita, né? Então, amados, suporta muitas vezes desprezo, insulto, não se entrega à ira que produz amargura, não fica amargurado porque recebeu uma linguagem ofensiva, injúria. O amor não é melindroso, porque uma pessoa melindrosa é uma pessoa que se ofende com tudo, fica ressentido com tudo, amados. Oitavo lugar, amados, o amor não suspeita o mal. Verso 5: o amor não suspeita o mal. Pode ser traduzido: não toma nota do mal. O amor não faz contabilidade dos erros de outras pessoas para depois cobrar. Você já pisou na bola comigo já 670 vezes. Eu estou contando, está tudo sendo anotadinho. Tudo está sendo anotado. Pode preparar que depois a conta vai chegar. Então, mas o amor não suspeita o mal. O amor não contabiliza o erro das outras pessoas para depois cobrar. Não dá lugar para rancor, ressentimentos. Não resista o mal, nem procura a vingança. Estando inteiramente livre da malícia, o amor está sempre pronto a perdoar. Uma palavra tão simples, amados, tão difícil de ser praticada hoje em dia. Perdão. Porque a gente está se ofendendo com tantas coisas, é tão difícil a gente muitas vezes perdoar. O amor não foca com a injustiça. Verso
16, não folga com a injustiça, ou seja, o amor não pratica injustiça, mas regozija-se com a verdade. Nós somos um povo, mas nós devemos defender o que é justo. Você amar é uma coisa, agora você concordar com o que é errado é outra coisa totalmente diferente. Nós não podemos nos conformar com injustiça. E é muitas coisas injustas, amados, que acontecem. É muitas injustiças que acontecem no mundo, e o cristão que ama não folga com a injustiça. Você não vai ficar calado porque você ama uma pessoa, vai ver ela cometendo injustiça e você não vai repreendê-la. Muito pelo contrário, você tem que fazer isso. Se você ama ela de verdade, você tem que repreender, porque o amor não folga com a injustiça. E às vezes a gente, mas nós temos o costume de passar as mãos por cima, porque muitas vezes as pessoas estão cometendo injustiça, são pessoas da nossa família, são pessoas da nossa casa, um parente, é um familiar, está na prática da injustiça, na prática do erro, e a gente passa a mão por cima da cabeça, que a gente diz, não, eu amo essa pessoa, não quero ofendê-la. Não, o amor não folga com a injustiça. Se você não quer ofendê-la, se você não quer corrigir, porque essa pessoa está cometendo injustiça, você não ama de verdade. E nós temos visto no nosso tempo, no nosso país, como as pessoas estão passando por injustiça. Meus irmãos, nós estamos vendo a justiça do nosso país corrupta, prendendo pessoas que não cometeram crime nenhum, caluniados, indo para a prisão, enquanto bandidos de quadrilha estão soltos, praticando mal aí. Pessoas que não roubaram um centavo de ninguém está preso, porque escreveu no estátua, lá no STF, perdeu o mané, pegou 17 anos de prisão, enquanto o estrupador não pega nem 10 anos de prisão. Tem muita gente sendo presa injustas aí, amados. E a televisão tem enganado as pessoas aí. Velhinhas que participaram do protesto lá, mulher com 70 e poucos anos, pegou 16 anos de prisão. Quantos anos essa mulher vai sair da cadeia? Me diga. Eu estava vendo uma mulher lá, de 70 e poucos anos, foi espancada dentro da prisão por causa disso. Quase que mataram ela. Eu estava vendo pessoas falando. Essas pessoas foram presas no dia 8 de janeiro, aí que aquilo foi injustamente, entendeu? Foi injustamente, amados. Eu sei que teve gente que entrou dentro do negócio lá, quebrou, fez coisa errada. Esse deve ser preso, só que botar tudinho no mundo. E tem senhoras de idade lá, de 70 e poucos anos, doentes, que nem um remédio está recebendo lá na cadeia. Teve uma que relatou lá, colocaram a comida dela, um pedaço de rato dentro da comida para ela comer. Teve uma que falou que tinha menstruado, passou mais de um mês sem trocar de calça de nada, menstruada lá. Tem muitas injustiças acontecendo no nosso país, amados. Muitas das pessoas que dizem que são crentes, são justas, estão fechando os olhos para isso, que estão caindo na mídia mentirosa do inferno, que tem criminalizado os inocentes, né? E tem inocentado os criminosos. Mesmo um político aí que roubou de verdade, que escondeu o dinheiro na cueca, que foi encontrado com malas de dinheiro dentro de casa, que foram presos no processo da Lava Jato, presos em terceira instância, julgados com provas de verdade,
Todos foram soltos e receberam seus dinheiros corruptos de volta. Nós não estamos falando aqui em questão de política, não, mas nós estamos falando em questão de justiça. Tem pessoas que estão sendo presas injustamente, amados. Logo, logo vai sobrar para os cristãos também. Porque eu já assisti uma reportagem de uma repórter querendo associar o cristianismo, principalmente a área pentecostal, aos criminosos. Dizendo que tem muitos que estão envolvidos com quadrilha criminosa, tudo saqueando. Começa assim, amados. Depois está a perseguição geral. Começa com a mídia aí, colocando na mente das pessoas. Um tempo desse estava botando na cabeça das pessoas, se uma pessoa não quisesse usar máscara, ela era responsável pela morte de todo mundo que morreu. E as pessoas com ódio daquela pessoa não queriam usar uma máscara, odiando aquela pessoa. Nós temos que ter cuidado, amados. Porque o amor não folga com a injustiça, amados. Como tem injustiça aí acontecendo, amados, no nosso país. E tem tanto crente cego, amados. Eu não entendo como é que a pessoa tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, que vai nos guiar em toda a verdade, e tem tanta gente cega, dizendo que é crente, acreditando em tudo que a mídia fala, comprada, que ela recebe para isso. E eu sei que o irmão está gravando isso aqui, tem muita pessoa que vai ficar criticando, eu não estou nem aí não, amados. Porque o compromisso é com a palavra de Deus, porque o amor não folga com a injustiça. Está tendo muita injustiça aqui, amados, no nosso país. Está um absurdo esse país. Temos que orar a Deus. Ore a Deus por essas pessoas. Tem pessoas que vão pegar anos e anos de prisão simplesmente porque estavam em uma passeata com a Bíblia na mão. Foram presas por presídio, vão morrer na prisão. Uns já morreram na prisão. Mas Deus está agindo, amados. Deus está agindo. O amor foca com a verdade. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Porque, amados, a verdade aqui está em contraste com a injustiça. A verdade aqui está em contraste com a justiça. O amor não somente se alegra com a verdade do Evangelho, como também com aquilo que é verdadeiro e justo, no mundo falso e perverso que nós estamos vivendo. Aqueles que são caracterizados pelo amor sempre defendem a justiça, a retidão e a honestidade, amados. Nós somos contra toda espécie de corrupção em toda a camada da sociedade. Por isso nós chamamos protestantes. Nós temos que protestar contra ele, contra a mentira, contra a falsidade. Porque o amor folga com a verdade. O amor está do lado da verdade. 10º lugar, amados, o amor tudo sofre. Verso 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este é o verdadeiro amor. O amor tudo sofre. Está sempre pronto a sofrer por causa do que é certo, por causa da justiça. Suportar muitas vezes o quê? Perseguição, insultos, calúnias. Porque a pessoa está falando a verdade, muitas vezes é caluniado. Suportar aflições por causa da justiça e da verdade. Você abre mão de um direito por causa do amor ao irmão e à verdade. Você suporta perseguição. Tudo crê, amados. O amor tudo crê. Eu vou adiantar. O amor tudo espera. A esperança é um dos elementos básicos da nossa fé.
esperando sem levar em conta o tempo da espera. O amor tudo espera. Isso aqui, amados, é uma coisa que envolve perseverança. Nós temos que perseverar mais pelos que são nossos. Nós que verdadeiramente amamos, amados, nós temos que esperar, ter paciência, perseverar, continuar orando para que Deus possa ir abençoando, abrindo os corações das pessoas, porque o amor tudo espera, amados. O amor espera e tem esperança de que o melhor irá acontecer. A esperança de uma confiança. O amor tudo suporta. O amor é caracterizado por firmeza, apesar das circunstâncias. O amor suporta a adversidade, sendo firme, mesmo quando as coisas ficam difíceis no relacionamento. Meus irmãos, aqui é uma das coisas, amados, que nós temos que pedir a Deus muito nessa parte do amor. Tudo suporta, amados. Meu irmão, quantos casamentos hoje estão sendo destruídos? Porque muitas pessoas um dia foram à frente de um pastor, de uma igreja, de um padre, ou mesmo de um cartório, à frente de um juiz, e ali foi falado algo, até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. O amor tudo suporta, amados. E como hoje em dia, amados, muitas pessoas têm se divorciado. Eu não estou falando de coisas aqui que envolvem o período de vida, não, amados. A mulher está sendo ameaçada pelo marido, o marido quer tirar a vida dela, bate, agride a mulher. Estou falando de mulher, porque aqui a maioria são mulheres. Mas aqui eu estou falando de pessoas, amados, que por qualquer coisa já quer desistir do seu casamento. Qualquer coisa, amados, qualquer dificuldade. E quando está tudo bem, amém, vamos para cá, vamos para lá. Quando começam muitas das tribulações, as lutas da vida, do dia a dia, vêm as enfermidades, vêm as dificuldades, vêm muitas vezes problema financeiro. O que é que muitas pessoas fazem? A primeira coisa que faz, eu vou me separar da minha esposa, eu vou me separar do meu marido. Mas o amor tudo suporta, amado. Porque o amor verdadeiro ele é perseverante. Ele suporta as tribulações, as aflições. Quando há verdadeiro amor. Então, nós temos o nosso amor. Muitas vezes nós temos o nosso amor nos relacionamentos conjugal, relacionamento entre irmãos, até relacionamento com Deus. Tem que ser o amor, amado, perseverante, que tudo suporta. Já imaginou aquela pessoa que diz: eu amo a Deus, na primeira dificuldade que eu tiver, eu não quero mais saber de Deus, eu não venho mais para a igreja, que Deus é esse, porque eu estou doente, porque eu estou passando por um problema familiar, porque eu estou com um problema no meu casamento, porque eu estou passando por isso, por aquilo, eu não aceito esse Deus. Porque verdadeiramente, amados, não tem esse verdadeiro amor que tudo suporta. Tudo suporta. É o amor ágape, é o amor sacrificial. E é este amor, amados, que Paulo está falando aqui, que é o verdadeiro amor. Porque o amor é o dom supremo de Deus. Paulo nos mostra o que é amor e o que não é amor. É só você ler esse texto aqui. Então, amado, o amor é uma das principais características do verdadeiro cristão. Porque se
que verdadeiramente ama, este obedece aos mandamentos de Jesus. E Jesus mandou a gente amar uns aos outros. O verdadeiro amor é paciente, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ufana, né? Não se porta com indecência. O amor não nos leva a sermos egoístas, a buscar só o nosso interesse. O amor não se ofende com facilidade, suporta desprezo e insulto. O amor não suspeita do mal, não folga com a injustiça, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este é o verdadeiro amor que a Bíblia manda que a gente amemos uns aos outros. Então, amados, a importância do verdadeiro amor na vida do cristão. Que Deus, irmãos, nos capacite, amados, a viver esse amor em nossos dias agora, amados. No qual o diácono Anivaldo falou que o amor de muitos esfriarão. Nós já temos visto o amor esfriando, amados, de muitos. O amor de muitos esfriando pelo próximo, esfriando por Deus. Muitas pessoas estão esfriando por amor. Mas que Deus possa acender no nosso coração o verdadeiro amor, porque quem ama é nascido de Deus, quem ama conhece a Deus. Deus possa nos abençoar, amados. Deus possa nos capacitar a amarmos de verdade. Eu não estou falando aqui, irmãos, Deus sabe meu coração com hipocrisia, não. Eu não estou dizendo aqui, pastor está querendo dizer que o pastor tem um perfeito amor. Meu irmão, eu estou na luta também aqui com os irmãos. Eu estou cada dia clamando a Deus, dizendo, meu Deus, dá no meu coração, meu Deus, que eu tenha o verdadeiro amor. Esse amor que tu queres que nós temos. Deus possa nos abençoar, amados. Nós possamos, irmãos, estarmos nos lembrando cada vez mais, amando verdadeiramente uns aos outros, amém? Vamos encerrar, amados, né? O diácono vai louvar mais um louvor, e nós vamos encerrar o nosso culto, amém? Glória a Deus.